Oi pessoal, como vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, falando aqui sobre acupuntura e terapias alternativas de um modo um pouco diferente hoje, porque estou fazendo um isolamento social aqui por causa desse coronavírus. E vou responder aqui algumas indagações que me foram feitas justamente a esse respeito. Por que eu até agora não falei nada sobre isso? Porque eu sabia que muita gente ia ficar falando um monte de coisa, um monte de boato ia sair por aí, um monte de bobagem também ia ser falado. Então eu não queria ser mais um falando, replicando informações que de repente podiam ser desmentidas também. Então eu preferi deixar para os meios oficiais começarem a falar sobre isso, divulgarem mensagens, tá? Inclusive, por exemplo, a partir dessa semana eu já falei para os meus alunos que a gente não ia dar aulas, ou seja, a partir da semana eu já comecei a fazer uma coisa que só agora o governo começou a estar fazendo mesmo, né? Ou seja, evitar aglomerações, tá? Juntar pessoas, mais de 10 pessoas em um grupo. As turmas que eu tenho aqui tinham mais de 10 pessoas, tá? Tinham cerca de 20 a 30 pessoas cada grupo. Então logo no começo já quis fazer isso daí, antes mesmo de ter alguma notificação. Porque eu estava vendo que é isso que estava ajudando os países, por exemplo, na Coreia do Sul, que foi um dos primeiros países que começou a ter também essa epidemia do coronavírus. Eles conseguiram controlar bem a epidemia deles, entre outros motivos, principalmente por causa desse isolamento social. Tá? Isso ajudou muito eles. Tá? Coisa que não aconteceu na Itália, por exemplo, que infelizmente hoje se tornou o epicentro dessa doença lá na Europa, né? Mas uma das coisas que ajudou bastante foi esse isolamento social, por isso que então, desde já então, inclusive, agradeço aos meus alunos que entenderam, compreenderam por que eu estaria tomando essa atitude até antes mesmo de alguém estar tornando isso de fato oficial. Então agradeço a todos vocês. E tem gente que está me perguntando o que eu posso fazer em termos de tratamento de acupuntura. Como é que eu posso tratar o coronavírus, como é que eu posso melhorar a imunidade, tá, dentro da acupuntura. Bom, gente, se eu dissesse que eu vou passar informações sobre esse respeito dentro da acupuntura, antes de mais nada, eu ia estar sendo contraditório àquilo que eu prego, aquilo que eu trago para vocês nesses vídeos, que é o seguinte, que é uma coisa que eu sempre falo, que a acupuntura não trata doenças. A acupuntura trata pacientes, trata casos. Okay? Trata indivíduos. Então, se eu falar assim, esses pontos são legais para tratar coronavírus, esses pontos são bons para melhorar a imunidade, eu estaria focando numa coisa específica, ao invés de pensar no todo, ao invés de tratar no indivíduo. Tanto é que, se houvesse alguma coisa dentro dessas práticas de acupuntura que, de fato, fosse efetivo, bom, o coronavírus não teria se manifestado tanto justamente na China, justamente lá na Coreia. Tá? O que ajudou na Coreia, sabe, não foi a acupuntura, foi justamente esse isolamento social. Então, se eu falasse para vocês, olha, usem esses pontos são bons para melhorar a imunidade, de repente ia ter um monte de gente por aí falando, já fiz acupuntura, minha imunidade está legal, posso sair por aí, e isso ia ser um peso na minha consciência se eu falasse alguma coisa nesse sentido, tá? E seria completamente contra aquilo que eu estou pregando. Seria responsável, na verdade, da minha parte passar algum tipo de informações nesse respeito. Não existe alguma coisa assim que seja eficaz para todo mundo, então não é por aí, não é tratamento de acupuntura, não são de acupuntura, não é tratamento com moxa que vai responder, tá? O que tem ajudado bastante é isolamento social, isso é fundamental. E não dá para tratar. E, bom, pra você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Se eu for falar em termos de sistema imunológico, sistema de defesa de alguém, tá? Não estou com a minha canetinha aqui, mas vamos lá. Tá? Sistema imunológico. Se eu pensar em sistema imunológico, eu vou pensar aqui no elemento metal. Por que metal? Porque o metal está relacionado com a energia de defesa. E veja bem, energia de defesa não é um sistema imunológico. Mas é metal que trabalha com energia de defesa no nosso corpo. Melhorar a imunidade seria melhorar a energia de defesa. Ok. Mas vamos lá. Por que não dá para fazer um tratamento simplesmente para melhorar, aumentar a energia de defesa? Se a gente for pensar dentro do conceito de 5 elementos,
quem alimenta a energia do elemento metal? Quem alimenta a energia do elemento metal é o elemento terra. Ou seja, para tratar esse problema, tá? Para tratar o elemento metal, eu tenho que ver como é que está a energia do elemento terra. Se o elemento terra não estiver legal, o que vai acontecer? Eu vou piorar a energia do elemento metal, ao invés de estar melhorando ele. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de energia de sangue errado, e sangue tem relação com a energia do elemento metal. Se tiver alguma coisa de errado com a energia do elemento terra, gerando problema de sangue, tipo uma diabetes, tá? Isso não vai melhorar a energia de metal, não vai, pelo contrário, vai piorar a energia de metal. Ah, então, Celso, tá? É por isso que o pessoal está falando que diabetes é um fator de risco, justamente por aí. Pessoas de idade, com mais de 60 anos, estão mais vulneráveis também. Bom, a energia que tem relação com a idade está relacionada com a energia do elemento água, tem relação com a energia ancestral. Bom, e quem é que alimenta a energia do elemento água? É justamente a energia do elemento metal, ou seja, o fator etário pode estar relacionado então com isso daí, tá? Então, se eu melhorar a energia do sistema imunológico, eu não alimento a energia do elemento água. A água tem relação com a energia de vitalidade, pronto, é um outro fator de risco. Tá? Problemas cardíacos, tá? Coração tem relação com a energia do elemento fogo. Fogo é aquele que controla a energia do elemento água, e tem se visto que caso de hipertensão arterial, que a gente pode associar então com um aumento da energia do elemento fogo, então é outro fator de risco também, tá? Para esse problema do coronavírus. Enfim, tá? Vocês estão vendo, não existe uma separação deles, existe na verdade um fator que afeta o outro dos 5 elementos, por isso que não dá fazer um tratamento assim geral, um pacote de tratamento. Usa esses pontos para melhorar o sistema imunológico. Esses pontos, tá, foram vistos, tá, tem um estudo científico que esses pontos, tem um estudo científico lá da China, gente, tá, não é por aí. Um dos últimos lugares que eu poderia falar para vocês que de fato está ensinando acupuntura hoje em dia é a China, tá? Por vários fatores, principalmente fatores sociais, culturais, políticos lá na China também, tá? Mas não vou entrar nesse tema, tá? Mas o importante é que a gente não trata doença, a gente trata pessoas, indivíduos, a gente tem que analisar individualmente. Então, para quem é um bom acupunturista e vai querer fazer um tratamento em alguém que quer melhorar a energia de defesa, controlar a propagação das doenças e tudo mais, lembre-se, é um tratamento individualizado, e isso varia muito de tempos em tempos, vai depender muito da condição atual de cada pessoa. Bom, enfim, meus alunos devem estar sabendo do que eu estou falando aqui, né? Se não souberem, tá, vamos reforçar essas aulas aqui comigo então. Tá? Mas isolamento social é um fator que está importando, tá? Então não toque no rosto, por exemplo, uma coisa que o pessoal tem falado bastante. Lavem as mãos, tá? Usem álcool gel se possível. Tá? Também não precisa ser tão paranoico assim, tá? Lavar a mão de hora em hora, passar álcool gel de 10 em 10 minutos, tá? Não, mas tem com esses cuidados, que é o cuidado que normalmente todo mundo deveria estar tendo, tá? E que hoje em dia está sendo ainda mais importante. Então não deem as mãos para se cumprimentar. Hoje em dia o pessoal está se cumprimentando com o cotovelo. Só que mais do que isso, tem uma coisa interessante. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguns amigos, estava falando sobre cumprimento, né? Japonês, por exemplo. Opa, desculpa, travou aqui um negócio. Japonês se cumprimenta, né? Inclinando o corpo. Tá? Sendo que, inclusive, tem o seguinte: quanto mais respeito você tem pela pessoa que você está cumprimentando, maior o grau de inclinação você tem que fazer com o corpo. Então, nesse tipo de inclinação, mais ou menos 30 graus, é tipo daquele cumprimento dia a dia: oi, obrigado, bom dia, não sei o que lá. Mas se você for cumprimentar uma pessoa a quem você deve mais respeito, eles falam que você tem que inclinar bem o corpo, tipo quase 90 graus, desse jeito. E é lógico, para você fazer, se duas pessoas que se respeitam forem se cumprimentar desse jeito ao mesmo tempo, tá? Se elas estiverem muito pertinho uma da outra, vão bater cabeça. Então tem que manter essa distância, uma distância respeitável entre duas pessoas. Tá? E essa distância que é importante também. Tá? Então por isso que aquele cumprimento com o cotovelo, tá? Eu também não acho que é legal. Então um cumprimento à distância seria até mais interessante, mais respeitoso pela pessoa que se está cumprimentando. Tá?
É que infelizmente até hoje estou vendo nas ruas o pessoal às vezes conversando, né? Um pertinho do outro, tá? Outra pessoa às vezes até tá se inclinando um pouquinho, porque fica com certo receio de ficar perto da outra. Então essa distância respeitosa é legal. Nesse dia que a gente estava conversando sobre cumprimentos e tudo mais, como é que japoneses orientais se cumprimentam, tinha lá um rapaz árabe lá no meio que falou o seguinte, que ele aprendeu também a fazer aquele cumprimento árabe, aquele al-salam aleik, parece que é assim que se fala, tá? Se eu falei errado, me desculpem. Al-salam aleik, ele aprendeu lá que também tem que ter uma distância respeitável. Eu falei, e como é que é a distância respeitável que vocês têm lá? Ele falou assim, seria a distância de um braço e de uma adaga. Eu falei, nossa, isso daí sim é uma distância respeitável, né? Uma distância de um braço e de uma adaga. Se você se aproximar demais de mim, ó, tô com uma adaga aqui, se afasta um pouquinho, tá? Então é uma distância respeitável, lógico, você não precisa usar uma adaga para ter essa distância respeitável, tá? Mas isso daí é importante também, mostra respeito por si mesmo, por quem você cumprimenta, e hoje em dia, mais importante ainda, mostra respeito por todo mundo, tá? Então vamos começar a cuidar mais da gente, cuidar mais dos outros, tá? E futuramente vamos ver se a gente começa a respeitar também o meio ambiente onde a gente está vivendo, tá? O pessoal tem falado que a doença surgiu lá na China, que os chineses inventaram essa doença, espalharam por aí. Aliás, deixa eu até falar, recentemente, há pouco tempo, tá? Eu tive que responder uma mensagem de alguém que tinha postado um vídeo, passou para uma outra pessoa que passou, tá? Chegou até mim. Tá? Um vídeo de uma pessoa que estava mostrando uma tabela onde tinha umas vacinações, tá? Tipo caderneta de vacinação. Ele estava mostrando a caderneta de vacinação do bichinho de estimação dele, não sei se é gato ou cachorro. Tá? E lá estava aqui o bichinho, tinha recebido uma vacina. Ele mostrou lá na etiqueta que estava da vacina que aquela vacina era boa para coronavírus. Então ele estava falando que o pessoal estava escondendo essa doença, que já tinha até vacina para ela. Gente, não vai sair por aí querendo tomar vacina para cachorro, tá? Coronavírus não é um vírus novo, é um vírus antigo, já existe há muito tempo, tá? Chegou para mim, inclusive, também um post, tá? De um desenho, uma história em quadrinhos antigas do gaulês Asterix, não sei se vocês já viram. Com Asterix, tá? É um desenho antigo, década de, sei lá, acho que 60, 70, que eu lia bastante. Nossa, devorava esses livros do Asterix. Estou se entregando minha idade com isso, tá? E num desses quadrinhos lá, o Asterix tinha uma legião romana lá, tá? E um dos romanos, um dos legionários, era chamado, o nome dele qual era? Era justamente coronavírus, tá? Ou seja, esse vírus já é antigo, tá? Porém, esse vírus que está atacando os seres humanos agora é um vírus novo, tá? Não tinha atacado o ser humano, por isso que a gente não está tendo resistência com ele, tá? Dizem que ele veio através de alguns animais silvestres, alguns falam morcegos, tá? A gente não sabe, tá? Mas provavelmente foi isso, tem mais contato com os seres humanos, porque os seres humanos estão entrando mais no território dos animais, nós não estamos respeitando tanto a natureza, deveríamos respeitá-la mais, tá? Isso não quer dizer que temos que preservá-la completamente, temos que tirar nosso sustento dela. Bom senso, antes de mais nada. É isso que deveria estar regendo a nossa vida. Talvez então essa doença surja como uma forma da gente ter uma nova visão da nossa humanidade e do meio em que nós vivemos. Pelo menos é isso que eu espero que dessa situação toda sirva para uma lição para nós, tá? Então, gente, é isso. Por isso que eu não falei de coronavírus até agora, tá? Mas eu estou dando esse conselho. Isolamento social é o que ajudou a Coreia do Sul, tá? E que é o que vai ajudar a gente se a gente cumprir as regras que o pessoal tem divulgado hoje nos meios de mídia, tá bom? E não ouçam tudo que aparece na internet. Tem muita bobagem também que está aparecendo por aí, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo também possa ajudá-los. Eu vou colocar outros vídeos. Estou colocando os vídeos falando sobre crâniopuntura, tá? Um curso de crâniopuntura, é o mesmo curso online que eu tenho, que eu estou colocando lá, tá? Para saber do interesse de vocês, eu ando pedindo likes, tá? Então já tive mais de 300 visualizações que eu vi ontem, tá? Só que só tive uns 140 curtidas, 140 likes, tá? Então, mas eu acho que era para ter mais, parece que o YouTube anda cortando uns likes lá, não sei porquê,
Tá? Mas então estou esperando atingir uma meta de 300. Assim que atingir essa meta, não, tá? A gente não vai fazer isso daí, a gente não vai aumentar a meta, não. Assim que tiver uns 300 likes, eu vou saber do interesse de vocês e vou dar continuidade postando outros vídeos para vocês, então, sobre esse tema de crâniopuntura. E vou colocar outros vídeos aqui falando também sobre outros temas dentro dessa área. Tá bom, gente? Bom, mas por aqui, vou ficar por aqui por enquanto, então. A gente volta a se falar em outros vídeos. Cuidem-se e nos encontramos em uma outra oportunidade. Tá bom? Então, tchau, gente. Até breve.